Boa tarde, meu nome é Roldão Arruda, eu sou repórter do Jornal Estado de São Paulo e estou aqui hoje à tarde para conversar com o professor Dalmo de Abreu Dallario. É um jurista brasileiro bastante conhecido, autor de livros sobre o Estado, e um desses livros, Elementos de Teoria Geral do Estado, está em sua 32ª edição, e ele se notabilizou também nos anos da ditadura militar, pela defesa do Estado de Direito, pela resistência à situação de arbítrio que o país atravessou. Ele atuou na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, ao lado de Dom Paulo Evaristo Arnes. Tem uma vasta biografia ligada à área de defesa dos direitos humanos. Recentemente, ele foi indicado pelo reitor da USP para presidir a Comissão da Verdade, que vai investigar, analisar violações de direitos humanos ocorridas naquela instituição nos anos da ditadura militar. Ele vai nos falar um pouco sobre isso e também alguns comentários sobre a Comissão Nacional da Verdade e outros temas, alguns sugeridos aqui pelos leitores, já pelo Facebook, pelo Twitter. Professor, como é que o senhor encara essa questão da Comissão da Verdade da USP? A USP sempre se distinguiu pela produção de ideias, pelo debate político, por ser um centro de liberdade, e por isso foi um alvo muito visado da ditadura. A gente pegar a lista de mortos desaparecidos, a gente vai encontrar pessoas da USP, professores, estudantes. Entre os primeiros caçados do golpe militar, aparece nome de vários professores, a gente podia citar o professor Fernando Henrique Cardoso, o professor Florestan Fernandes, entre outros. Como é que o senhor pretende trabalhar nessa comissão diante de uma questão tão vasta? Por onde o senhor vai começar? Qual vai ser o foco? O senhor podia adiantar alguma coisa para a gente? Na verdade, a comissão acaba de ser criada e não houve ainda a oportunidade de uma reunião de todos os membros. Em todo caso, nós temos dois parâmetros que eu considero importantes. Um deles é a Comissão Nacional da Verdade. A comissão já tem uma experiência obviamente, quem tem interesse na história brasileira, quem quer saber o que realmente aconteceu e quem não quer que se repita a situação de violência, está interessado na apuração da verdade. Então, eu também estou acompanhando muito atentamente os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. E, em grande parte, foi sob inspiração dessa Comissão Nacional que o reitor da USP resolveu criar uma Comissão da Verdade da USP. Porque, de fato, a USP, pela sua própria natureza de universidade, é um centro de reflexão e de debates absolutamente aberto. E quando ocorreu, então, a ditadura militar, muitos professores da USP foram perseguidos, foram punidos, e alguns tiveram até que se exilar pelo que ensinavam, pelos debates que promoviam, sempre à luz de uma visão teórica, mas também sob inspiração de convicções democráticas. E aí eu me permito acrescentar que eu mesmo paguei meu preço, porque eu era livre docente de Teoria Geral do Estado, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e eu analisava os acontecimentos à luz da teoria do Estado. E então eu dizia aos alunos, e sempre com base na visão teórica, que o que tinha ocorrido no Brasil em 64 não era uma revolução, que os autores da violência chamavam de revolução, mas que tecnicamente, teoricamente, era um golpe de Estado, e que o que se chamava presidente, na verdade, era ditador. Então, à luz da teoria do Estado, era isso, não tinha como enquadrar aquele movimento como revolução. Pois bem, por causa disto, eu fui punido, eu fui proibido de dar aulas. E durante algum tempo permaneceu essa proibição, mas eu era já concursado, era livre docente. E então eu
procurei o diretor da faculdade, dizendo: eu vou recorrer desta decisão da congregação, porque ela é absolutamente ilegal. As normas que regem a USP dizem que um dos direitos do livre docente é ministrar cursos, e eu estou proibido de ministrar cursos, né? Então eu vou recorrer contra isso, né? E o diretor me disse: então espere um pouco, eu vou conversar com o catedrático, com os catedráticos, e vamos depois achar alguma solução. Tempos depois ele me chamou, disseram: não concordam em que você volte a dar aula, então não entre com a ação judicial, mas com uma condição: você só vai dar aulas para o curso noturno. E eu aceitei, voltava a dar aulas, e eu percebi o que é que acontecia, que na visão daquela época, o curso noturno era dos alunos pobres, alunos que não iam ter nenhuma influência no país, ao passo que o curso diurno não, era a elite. Então, imagine eu falar estas coisas, dizer que era uma ditadura, que não tinha sido uma revolução, para os filhos da elite. Isso era perigosíssimo. E por isso eu fui proibido de dar aulas de manhã. Mas, de qualquer maneira, é um exemplo de como ocorreram violências, arbitrariedades dentro da USP. Mas ocorreram muitas outras, inclusive professores que foram presos, professora que foi presa, foi torturada. E eu acho que é importante, sim, a recuperação da história. A recuperação da história por dois motivos. Primeiro, o conhecimento da história. O povo tem o direito e até o dever mesmo de conhecer a sua história. Então, é muito importante que os brasileiros saibam o que realmente aconteceu. Mas, a par disso, do conhecimento, eu tenho a convicção de que com esse conhecimento serão evitadas aventuras futuras, violências futuras, porque muitos praticaram a violência, a arbitrariedade na sombra, achando que nunca seriam identificados. Então agora esta identificação terá, sem dúvida alguma, eu acredito nisso, este efeito de recomendar mais prudência, não sejam violentos, arbitrários, porque um dia isso tudo será conhecido. Então, por isso eu acho muito importante essa comissão. O senhor está dizendo que essa comissão nasce inspirada pela Comissão Nacional, a comissão da USP. Sim. A Comissão Nacional já tem um ano que está trabalhando, levantando essa verdade sobre esse período histórico do país. Como é que o senhor avalia esse um ano da comissão? O senhor acha que foi positivo, que há críticas de que talvez ela poderia ser mais incisiva, de que os debates poderiam ser mais abertos, de que... Como é que o senhor vê essa? Não, eu estou avaliando positivamente o trabalho da comissão. Realmente ela não tinha um modelo, um parâmetro, ela criou uma forma de atuação. Naturalmente, os membros da comissão discutiram entre eles o que era melhor fazer nesta busca da verdade. E um aspecto que também é muito importante ressaltar é a natureza da comissão. Ela não é um instrumento de vingança. Ela não foi criada para punir pessoas. Eventualmente, em decorrência do que ela apurar, poderá resultar punição, mas esse não é seu objetivo. Seu objetivo é levantar dados, é conhecer os fatos, as circunstâncias em que eles ocorreram e, na medida do possível, fazer a identificação dos responsáveis. De quem era, que cargo ocupava, como foi que exorbitou e praticou essas violências contra o direito, contra a Constituição vigente. Então, na verdade, eu encaro assim: a Comissão da Verdade é um instrumento jurídico, não é um instrumento de vingança. É um instrumento de busca de conhecimento da realidade e de promoção da justiça por meios estritamente institucionais, estritamente legais. Inclusive, eu estou verificando que a comissão está muito cuidadosa na divulgação dos depoimentos, na identificação dos depoentes. E se houver o risco de um prejuízo para o depoente ou para a sua família, uma revelação de aspectos que
poderá ser danosa para quem vai prestar o depoimento, a comissão não está dando essa publicidade. Então, eu acho que a comissão já estabeleceu alguns parâmetros que são altamente positivos. Ela está, sim, procurando conhecer a realidade, procurando fatos, conhecer as circunstâncias, identificar as pessoas e recebendo denúncias e ouvindo depoimentos. Eu acho que isso tudo deve ser levado em conta na atuação da comissão que foi agora criada na USP. E eu acrescentaria apenas um dado a mais que é importante, que hoje existem em São Paulo 3 comissões de verdade universitária. Existe a da USP, a da Unifesp e a PUC de São Paulo criou também. E sem dúvida, será interessante, importante, uma troca de ideias, um encontro permanente entre os membros das 3 comissões, para que se trabalhe da maneira mais eficiente possível, segundo esses objetivos, né? Professor, dentro da USP, existia, provavelmente, como existia, por exemplo, quando eu estudei na Universidade de Londrina, quando eu comecei meu curso de jornalismo, tinha lá dentro da universidade uma assessoria especial de segurança interna, uma AESE, que chamava. E depois eu soube que várias universidades tinham esses serviços de segurança interna que colaboravam, forneciam informações para o serviço de segurança do Exército, da polícia, política e tal. Essa comissão também deve verificar como esse tipo de coisa funcionou dentro da USP? Eu acho que, na medida do possível, ela deve verificar, quer dizer, os fatos e as circunstâncias em que eles ocorreram. Porque era um elemento estranho à universidade, um elemento externo que estava influindo e tomando decisões, influindo sobre o reitor, influindo sobre o conselho universitário. Em princípio, isso é inadmissível, é um absurdo. Então, é muito importante saber como foi que isso ocorreu. E como atuavam essas pessoas, porque realmente, como você bem lembrou, houve muitas punições, houve professores que foram presos, foram professores que tiveram que se exilar, porque tratavam teoricamente as circunstâncias brasileiras. Então, isto era considerado subversivo, isto era considerado inadmissível. Eu me lembro, por exemplo, que na área de sociologia houve punidos, como bem lembrou o próprio Fernando Henrique Cardoso, mas num dos documentos secretos não assinados aparece uma proposta de extinção do curso de sociologia. E com este argumento, sociologia só serve para estimular a subversão. Então, a universidade deve acabar com o curso de sociologia. Então, é importante conhecer este subterrâneo. Professor, entre as perguntas que nós recebemos aqui de pessoas interessadas nessa conversa, é muito comum, é muito frequente indagar, como pergunta Dada Lima aqui, qual o objetivo de uma comissão de verdade parcial? Não deveriam ser investigados todos os lados? Caio Alcântara pergunta, para que a comissão não irá investigar os crimes dos terroristas, inclusive os da Dilma? Está falando provavelmente da Comissão Nacional. Jaime Vergara pergunta, qual é o motivo de não se investigar os terroristas? E tem várias perguntas nessa linha. Isso é uma questão que eu tenho visto desde o debate inicial da Comissão Nacional da Verdade, se pergunta isso, mas não teria que investigar os... O que o senhor responderia a essas diria pessoas? O seguinte, que essas perguntas, na melhor das hipóteses, são ingênuas, porque, de fato, quem se opunha à ditadura era investigado de todas as maneiras, e entre outras coisas, muitos sofreram tortura para dizer onde iam, com quem falavam. Então houve uma investigação feroz contra os que se opunham à ditadura, e com uma característica: não havia regras.
É diferente desta atuação da Comissão da Verdade, que atua rigorosamente segundo regras jurídicas e com um pormenor a mais, assegurando o direito de defesa a qualquer pessoa que sofra uma acusação ou que queira ir lá prestar um depoimento. O que não havia nos anos... O que não havia, de jeito algum. Então, na Comissão da Verdade, isso acontece na Nacional e nós faremos isso aqui também. Qualquer pessoa que queira prestar depoimento, digamos, pode acontecer, alguém que queira prestar depoimento para justificar a punição de um professor, um afastamento, ou de professor, ou aluno, ou funcionário, essas pessoas serão ouvidas com todo respeito e segundo regras jurídicas. Então, na verdade, essencialmente, eu diria isso, não é equivocado colocar na mesma situação as vítimas da ditadura e os agentes da ditadura. Na verdade, os agentes da ditadura praticavam as violências, as arbitrariedades, faziam acusações, muitas vezes simulavam a produção de provas para fazer punição. Mas a recíproca não acontecia, não havia como acontecer. Quer dizer, um professor que dava aula, que falava contra a ditadura, você fazia isto publicamente, não há o que investigar. E, na verdade, ele não estava praticando crimes, não estava praticando violência contra os agentes da repressão. Então, não tem nenhum sentido falar na investigação do outro lado. Mas e o que o senhor acha da lei da anistia no Brasil, que, de acordo com a interpretação em vigor, teria beneficiado tanto os perseguidos quanto os perseguidores, teria beneficiado tanto as pessoas que se opuseram ao regime, quanto os agentes de Estado que violaram direitos humanos, como o senhor está narrando agora? Como é que o senhor vê essa? Há vários aspectos que são muito importantes da lei de anistia. Eu fui dos primeiros a defender uma lei de anistia. Na verdade, o movimento nacional nasceu aqui em São Paulo, e especialmente Chico Ita, que foi uma figura muito importante, atuou muito, a advogada Terezinha Zerbini foi extremamente importante, e o que nós queríamos com a anistia era a soltura dos presos políticos, dos perseguidos políticos, muitos estavam nas prisões, e nós queríamos a possibilidade de retorno dos que tinham sido forçados ao exílio. E a anistia, então, foi pensada exatamente com este propósito, quer dizer, de promover condições para que os presos políticos deixem os presídios e para que os exilados retornem. E aí foi aberta uma discussão e surge, então, a ideia, naturalmente proposta por agentes da ditadura, da anistia recíproca. E há muitas discussões a respeito disto, e chegou a certa altura, nós verificamos isso. Eu digo nós porque realmente eu participei muito disto, que seria possível obter a lei de anistia, mas não exatamente como nós queríamos. Quer dizer, uma anistia que eles pretendiam que fosse para os dois lados. E nós não tínhamos como nos opor a isso, mas achávamos que, de qualquer maneira, era um avanço. Era uma forma dos perseguidos saírem dos presídios e poderem voltar. Até há um aspecto... O senhor acha que ela deve ser revista, essa interpretação? Não, aí há um aspecto que eu acho importante. Aliás, eu há poucos dias li um artigo seu a respeito do assunto, e é muito boa esta oportunidade da gente falar. Existem já várias decisões da Corte Interamericana que são extremamente importantes. A Corte Interamericana fixou 2 pontos fundamentais. Primeiro, não tem validade a autoanistia. Então, dizer que foi anistiado quem se anistiou a si próprio, isso não tem validade jurídica, segundo parâmetro da Corte Interamericana. E segundo, não cabe anistia para quem praticou crimes contra a humanidade.
não são anistiáveis esses crimes. Então não é preciso mudar a lei, é aplicar. E aplicar essas rigorosamente, mas segundo os parâmetros jurídicos. Né? Perfeito.